E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, retomou hoje as visitas aos tribunais regionais. Por causa da pandemia, os encontros são por videoconferência. A primeira visita foi ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que atende o Distrito Federal e Tocantins. Ao abrir a videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, afirmou que o encontro virtual foi a forma encontrada para manter a visita aos tribunais, mesmo com a pandemia. É evidente que gostaríamos, até pela proximidade, de ter uma visita presencial. Penso que essas visitas foram extremamente importantes e relevantes do ponto de vista institucional e também do ponto de vista da jurisdição. Dias Toffoli ouviu dos desembargadores um relato da situação no tribunal e das expectativas em relação ao trabalho. O presidente do TRT lembrou que assumiu o cargo no início da pandemia e destacou o desempenho da corte mesmo com isolamento social. Assumimos no dia 23 de março, exatamente no início do fechamento das atividades com a crise da Covid. Trata-se, conforme eu já destaquei, de um momento extremamente grave, mas que nós estamos com o tribunal funcionando. Evidentemente, observadas as dificuldades e as limitações que causaram toda uma mudança de cultura. Mas os desembargadores também manifestaram preocupação com a retomada dos trabalhos. A expectativa é de um aumento da procura pela justiça trabalhista. Nós já estamos na expectativa de um aumento grandioso das demandas trabalhistas, com os impactos de demissões, com suspensões contratuais, com as alterações que decorrem das legislações que o Congresso Nacional e a Presidência da República tiveram que provocar nesse momento excepcional. Nós precisaremos de muito trabalho para conseguirmos dar conta dessa demanda que enfrentaremos, principalmente nesse momento de crise que assola a todos. Outra preocupação é com a dificuldade de acesso dos trabalhadores de baixa renda, principalmente na primeira instância. Nós, no segundo grau, não sofremos quase nada em relação ao resultado dos trabalhos. O primeiro grau, sim. O primeiro grau tem sérios problemas, né? Realizar audiência é difícil. Realizar, por exemplo, uma instrução, qual a segurança que nós temos do isolamento de testemunhas e essas coisas todas. Os desembargadores também lamentaram medidas recentes, como a reforma trabalhista e outras leis, que buscam diminuir a atuação da Justiça do Trabalho. E, juntamente com o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, agradeceram ao ministro Dias Toffoli pela defesa que tem feito da Justiça Trabalhista. Mais do que a Justiça do Trabalho, está em xeque, está ameaçado é o direito do trabalho, com tantos atos dos mais diversos, diminuindo, reduzindo o potencial do direito do trabalho. É, de fato, uma preocupação grande da parte da ANAMATRA, né? Também da defesa dos direitos sociais, do direito do trabalho, enfim, de toda a nossa estrutura da Justiça do Trabalho. Dias Toffoli agradeceu as manifestações e confirmou que a procura pela Justiça do Trabalho realmente deve aumentar, o que vai exigir um preparo. Ele reforçou a necessidade de a sociedade buscar resolver seus conflitos pela conciliação, mas também ponderou que o mundo inteiro está em evolução e o judiciário precisa se adaptar para acompanhar esse processo e atuar como pacificador. Nós vivemos, para além de uma questão do direito do trabalho, nós estamos realmente em uma transformação do sistema de produção no mundo, né? Então, a Justiça do Trabalho também tem que estar atenta a isso, né? Nós somos um serviço à sociedade. Nós só temos razão de ser se nós servirmos ao cidadão. O ministro apresentou números para destacar a produtividade e eficiência, não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas do Judiciário brasileiro. Em muitos países ditos desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, em que o cidadão não tem acesso à justiça como tem no Brasil, em que o cidadão não tem um juiz imparcial como tem no Brasil, ou uma justiça que esteja tão informatizada como a brasileira. Então, o Brasil hoje é um país que tem que se orgulhar do seu poder judiciário. E, ao se defender, nós temos que reverter esses ataques e mostrar o nosso valor, o nosso trabalho.